Muito bem, mais uma semana se passou, estamos aqui no seu finalzinho e vamos gravar mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem e enquanto eu vou falando, você vá abrir a sua Bíblia no capítulo 19 do livro de Lucas. E enquanto você vai abrindo, vai chegando lá no capítulo 19, eu vou cumprimentando você, dizendo que tenho orado sempre por você, você que assiste esse vídeo, você que é meu amigo aí do Pau da Fome, você que é meu amigo lá da escola adventista, do grupo do EFAM, e muitas outras pessoas queridas, a minha mãezinha que assiste esse vídeo toda sexta-feira, e outras pessoas amadas. Oro por vocês e desejo bem a vocês, principalmente para que vocês estejam protegidos por essa doença que tem assolado esse mundo, tá bom? Acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 19. Nós vamos ler aqui a partir do verso 28, tá bom? Que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós temos seguido ali, a Bíblia do capítulo 18, já entramos no capítulo 19 na semana falando sobre Zaqueu, né? E agora vamos seguir aqui com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o texto. Verso 18 diz: E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa deles. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos parar por aqui a leitura do texto. Aqui, como nós estamos estudando lá desde o capítulo 18, nós estamos vendo Jesus a caminho de Jerusalém. Em todos esses sermões anteriores, era Jesus se dirigindo a Jerusalém, como estavam fazendo todos os judeus que vinham de todas as partes. Estavam se dirigindo a Jerusalém porque era chegado a Páscoa. E eles começavam a chegar de todos os lugares para encontrar um lugar para descansar, um lugar para poder pousar e logo poder participar da Páscoa em Jerusalém. Essa festa era muito importante para eles. E Jesus estava com os seus discípulos a caminho dessa festa. Já havia passado em Jericó, lembra? Algumas semanas atrás, ele curou o cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que as pessoas costumam chamar de Bartimeu. Entrando já em Jericó, ele se encontra com Zaqueu, vai à casa de Zaqueu, restaura Zaqueu. Zaqueu se torna agora um homem salvo, um homem restaurado, né? Não é mais um ladrão.
E Jesus continua a sua jornada, passando por Betânia, onde ficava a casa dos seus amigos, Lázaro, Maria e Marta, e depois ele continua então a jornada para Jerusalém. E é este momento aqui em que Jesus já está bem próximo de Jerusalém. O Monte das Oliveiras fica bem próximo, um monte ali por volta de 1.200 metros de altura, da onde se podia ver o Templo de Jerusalém, se contemplar o Templo de Jerusalém lá de cima do Monte das Oliveiras. E aí, aqui o texto fala que Jesus pede para os discípulos ir buscarem um jumentinho para que ele possa entrar montado na cidade de Jerusalém. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque todo o ministério de Jesus aqui na Terra, durante aqueles 3 anos e meio que ele viveu curando, fazendo todas as coisas que ele fazia, ele sempre fez a pé, indo para um lugar e para o outro, não importa se era na Judéia, na Samaria, na Galileia, aonde Jesus ia a pé com os seus discípulos. E essa é a primeira vez então que Jesus vai entrar cavalgando, e ele fez questão que fosse assim. Sabe por quê? Porque eu vou ler um texto para vocês, você não precisa abrir não, continua aqui em Lucas 19, para não se perder. E eu vou ler o texto para você, e você vai entender por quê. Lá em Zacarias 9, no verso 9, capítulo 9, verso 9 de Zacarias diz assim, ó: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Engraçado, né? O profeta fala até no finalzinho assim, um asninho, filho de jumenta, dizendo que ele era um pobre. Mas o que importa nesse verso aqui é que Zacarias estava profetizando a entrada do rei, que também era o ungido, o Messias aguardado por aquele povo. É por isso que Jesus manda ir buscar o jumentinho, porque agora as pessoas vão reconhecer exatamente o que ele está fazendo aqui. Se você verificar aqui comigo, lá no verso 38, as pessoas dizem assim, ó: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você vê que no texto, em momento algum, Jesus se declara rei. Ele não chega e diz assim: vão à minha frente e gritem que eu sou rei. Não foi preciso, porque exatamente isso que Zacarias falou aqui era como os reis entravam em Jerusalém para serem aclamados. Era quando um rei era ungido, um rei agora recebia o trono, ele entrava montado num jumentinho em Jerusalém, e as pessoas reconheciam que esse era o momento de alguém que estava se declarando rei, alguém que estava assumindo a posição de rei. É por isso que Jesus manda cumprir a profecia dita por Zacarias, porque agora havia chegado esse momento. E por que só agora? Jesus, durante todo esse período que viveu com os discípulos, que curou pessoas, que fez sermões, que discutiu com os líderes religiosos da sua época, em momento algum ele permitiu que ele fosse declarado rei. Vocês sabem que em alguns momentos as pessoas até quiseram fazer isso e ele não permitiu. Até algumas curas que ele fazia, ele dizia para algumas pessoas assim: não conte para ninguém. É porque Jesus precisava cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. E só poderia dizer que ele era rei quando todas aquelas coisas realmente estivessem cumpridas. Porque ao se declarar rei,
Jesus também estaria assumindo a sua sentença de morte. É isso mesmo. No capítulo 18 que nós estudamos, um pouco antes, lá nos versos 31 a 34, Jesus, nesse caminho aqui para Jerusalém, havia dito aos discípulos que ele estava indo para Jerusalém. Ele usa a mesma expressão aqui, subindo para Jerusalém, lá no verso 31. Ele diz: irá se cumprir aquilo que está escrito por meu intermédio, através dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, falando de si mesmo. E aí ele diz o que vai acontecer. Ele diz, eu serei entregue aos gentios, serei escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de açoitado, vão tirar a minha vida. Jesus já sabia que isso aqui ia acontecer antes de todas as coisas, mas ele só permitiu que isso acontecesse no momento certo. E agora ele é esse momento. Ele assume, montado no jumentinho, que ele é o rei da profecia de Zacarias, que ele é o Messias, o ungido, aquele que foi escolhido para libertar o seu povo. Aí Jesus cumpre essa profecia. Aqui diz, no verso 37, que quando ele se aproximava da descida do monte, as multidões então cantavam, gritavam jubilosos, já haviam estendido as suas roupas, já haviam arrancado ramos das árvores e colocado os ramos também no caminho para que o rei passasse. E as pessoas agora gritavam. Aqui em Lucas, ele diz que eles gritavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Nos outros evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, eles usam a expressão hosana ao rei. Por que Lucas não usa essa expressão? Há uma razão para isso. Os outros evangelhos são escritos para os leitores judeus. E usar a palavra hosana fazia todo sentido para eles. Mas Lucas não usa essa palavra porque ele escreve para gregos, para pessoas que não são judias. E elas não entenderiam essa palavra, porque essa palavra não existe no vocabulário deles, não existe na língua grega. Mas nos outros evangelhos, essa palavra é usada porque ela tem um significado. A palavra hosana significa: peço-te a salvação. Aquelas pessoas estavam gritando: Rei, ungido, o escolhido de Deus, por favor, salva-nos. Era muito significante aquelas palavras. Para aquelas pessoas, o momento que eles tanto aguardavam chegou. Porém, era um momento de muita alegria. Há poucos dias do dia da realização da Páscoa. Aqui, Jesus estava num domingo, há 6 dias da realização da Páscoa. Depois desses dias, exatamente na quinta-feira, Jesus iria ser preso no Getsêmani, já madrugada de sexta-feira, né? Quinta-feira para sexta-feira ele vai realizar a Páscoa. Na sexta-feira de madrugada ele será preso e naquela sexta-feira, por volta de 15 horas da tarde, no momento do sacrifício da tarde, ele seria crucificado para morrer por mim e por você. Aqueles seriam os últimos dias de Jesus. Será que você entende que quando Jesus montou naquele jumentinho, ele confirmou o desejo de morrer por você e por mim? Ele seguiu em frente em tomar essa decisão e não voltar atrás, mesmo sabendo que aquilo exigiria o sacrifício dele alguns dias depois. Sabe, aquele Monte das Oliveiras foi o palco de muitas vezes
conversas entre Jesus e seus discípulos. Em algumas ocasiões, Jesus os alertou sobre o que iria acontecer com ele, como eu li ali no verso 31 do capítulo 18. A verdade é que aqueles discípulos e aquelas pessoas, elas não tinham entendido qual era a missão de Jesus. Mais uma vez, eles estavam pensando nas coisas deste mundo, que esses discípulos imaginavam que agora Jesus entraria em Jerusalém, tomaria posse do reino, ia dizer que é o rei de Israel, e dali iria libertá-los dos romanos, estabelecer novamente um reino pujante, cheio de glória, cheio de riquezas, e eles iriam poder aproveitar tudo isso. Lá no capítulo 18, no verso 34, diz: eles, porém, nada compreenderam. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam aqui celebrando, há poucos dias, da maior decepção da vida deles, que seria ver Jesus morto naquela cruz. Sabe, é preciso entender que Jesus fez essa entrada triunfal, humilde, montada num jumentinho, para dizer a todo o universo, aos anjos, a todos, que ele iria morrer por mim e por você. Ele iria vencer por mim e por você. Não a vitória que eles esperavam, uma vitória muito maior. Uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a morte, uma vitória sobre a dor, uma vitória sobre as lágrimas, uma vitória sobre todo o mal, sobre tudo aquilo que pesa sobre você. Se você hoje pode ter paz, se você hoje pode obter a salvação, se você hoje pode sentir essa paz de um dia poder viver eternamente, foi porque Jesus cumpriu essa profecia montado nesse jumentinho e entrou triunfalmente naquela cidade. O texto diz, ali pelo verso 39, que aqueles fariseus, aqueles homens religiosos, disseram firmemente a Jesus que ele deveria mandar as pessoas se calarem. E Jesus disse a eles que se isso acontecesse, até as pedras clamariam. Sabe, a mensagem do Evangelho de Deus, ela será pregada como tem sido pregada. Nada pode impedir a mensagem do Evangelho. Ainda que você ou eu não cumpramos com a determinação de Jesus de pregar o Evangelho, ele encontrará meios de levar essa palavra a outras pessoas. Eu fui encontrado pelo Evangelho, me converti. Você foi encontrado pelo Evangelho, se converteu. Porque Deus levou o Evangelho até nós, trouxe as boas novas até nós. E as boas novas era Jesus. Era o fato do próprio Deus se entregar para morrer por nós, para que você tenha vida eterna. Esses homens queriam calar essa mensagem. E Jesus diz que ainda que os homens se calassem, as pedras clamariam. Porque aquilo que Deus disse que ia acontecer através dos profetas se cumpriu, e aquilo que ainda há de se cumprir, se cumprirá. Isso é muito importante, nós vermos que aquilo que Zacarias havia profetizado há 500 anos antes se cumpriu naquele exato dia, porque era o dia de se cumprir. Esse texto de Zacarias diz que o rei virá. Lá tem um trechinho que ele diz assim, ó: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Ele já veio uma vez. Ele não veio como rei em glória e poder. Ele veio como servo, uma pessoa humilde, e se doou e se deu completamente. Mas a palavra de Deus diz que ele voltará.
ele virá novamente e ele cumprirá uma outra profecia de que quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntos com aqueles que ressuscitaram e irão viver na eternidade diante do seu Deus, ou seja, sem mal algum, porque tudo isso já foi vencido. Aquilo que ele cumpriu naquele dia, na profecia de Zacarias, ele cumprirá nas profecias que dizem que ele voltará. Aqui há dois grupos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Aquelas que ouvem e entendem, e esperam, e confiam. Essas receberão o galardão, receberão a vida eterna. Mas há aquele grupo que ouve e não entende, ou não se interessa. Esse grupo pensa sempre nas coisas aqui da terra. O resultado será uma grande frustração. E quando esse rei virá, dessa vez ele não virá montado num jumentinho. Dessa vez ele virá em grande glória. Lá no Apocalipse fala que ele vem montado num cavalo. Sabe qual é a diferença? Quando usa essa expressão jumentinho e cavalo, é porque quando vem montado num cavalo, as pessoas entendem claramente que eram aqueles imperadores romanos com toda a sua pompa, com toda a sua realeza, entrando pelas ruas principais de Roma, depois de terem vindo da batalha como conquistadores. Eles eram vencedores, eles eram agora, aquele imperador e as suas tropas eram recebidas com grande júbilo, porque eles foram vencedores. Jesus, lá no Apocalipse, é retratado montado num cavalo branco, porque era um cavalo branco que os imperadores montavam. João usa essa expressão para dizer que agora, quando ele vem como um vencedor. Ele vem como aquele que vai realmente tomar o trono, vai ocupar o seu lugar como o Rei da Glória. Aquelas pessoas usaram a expressão Hosana, peço-te, salva-me. Seria a expressão a tradução desta palavra para o português. Eu espero que hoje você também use esta palavra e você diga ao seu Salvador: Senhor Deus, eu quero te ver voltando em glória e majestade, como um rei triunfante, e eu quero estar entre aqueles que vão gritar: Hosana ao Rei da Glória. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração. E o que eu espero é que você hoje aceite a esse Jesus como seu Senhor e seu Salvador e viva eternamente com Ele. Oremos. Maravilhoso Deus, por favor, Senhor, que nós estejamos entre aqueles que vão gritar Hosana, Hosana ao Rei da Glória, Hosana ao nosso Salvador. Por favor, Senhor, salva-nos, conduza-nos à vida eterna contigo. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, o aceite como seu Salvador. Acertem a sua vida contigo. Acertem de uma maneira em que se arrependam dos seus pecados, vivam em novidade de vida e recebam para sempre a coroa da vida que está reservada àqueles que creem na volta de Cristo Jesus. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.